Está começando o meu, o seu, o nosso Maranata Class. Seja muito bem-vindo, tá? E a pergunta que não quer calar, que não pode faltar é: quem foi que estudou a lição? Essa semana você estudou a lição? Comenta aí se você estudou a lição. Se você não estudou, comenta aí. Estou estudando agora com vocês. Deixa seu comentário que a gente vai ler todos esses comentários aí, tá bom? E essa semana ela não foi uma semana normal, né? Foi uma semana diferente, porque foi a semana de oração jovem. Com certeza você está encerrando aí, está chegando aí no último dia praticamente, amanhã, né? O último dia da semana de oração jovem aí na sua igreja. E a gente quer saber se foi boa, como é que foi. Deixa aí também nos comentários como é que foi sua semana de oração jovem, tá? Coloca aí de que igreja você está falando, que igreja você está representando, qual é o seu ministério jovem aí, de qual igreja. Comenta aí nos comentários se foi boa, se foi legal, como é que foi. Deixa aí a sua experiência da semana de oração jovem, que a gente também vai ler, que a gente também vai acompanhar tudo que você falou aí, tá? Você pode perceber que a gente está com um integrante que eu não posso dizer que é novo aqui, porque você já conhece aqui do canal, né? O Danilo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, tá? Vai estar aí acompanhando a gente durante esse vídeo e também trazendo coisas boas aí, comentários bons para a lição dessa semana. A lição dessa semana que tá muito bacana, tem como título aí: Permaneçam em mim, tratando aí uma parte central de João 15, né? O texto aí de João 15, que a gente vai tirar boas histórias, boas lições. Tenho certeza que você que estudou também tirou boas lições dessa semana. E nós vamos dar uma recapitulada aqui rápida. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração, né? Vamos buscar Deus, vamos pedir para que Deus ele nos conduza nessa recapitulação da lição. Querido e amado Deus, glorificamos o Teu nome porque temos a certeza que o Senhor já se faz presente no nosso meio. E o nosso pedido, Senhor Deus, é que o Senhor nos dê a porção dobrada do Teu Santo e Bom Espírito, para que tudo quanto formos ler e estudar nesse momento, recapitular a lição, que possamos ser instruídos pelo poder do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, como eu falei, o tema, né, permaneça em mim, e o sábado ele já começa com uma tirinha bem intrigante, né? Afinal de contas, traz ali pontos tecnológicos, pontos bem atuais. E a gente vê aí na tirinha que tem uma mulher saindo apressada, provavelmente aí para suas atividades do dia, e ela, antes de sair, faz uma pergunta, né? Alexa, estou atrasada. Tem um conselho para mim hoje? E a Alexa responde, sim. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. E olha só que coisa interessante. Aí logo depois mostra aí a cara, o rosto, a expressão de impacto, né, que aquela jovem teve ao escutar essa mensagem da Alexa. E a gente vive num mundo que, querendo ou não, a gente acaba buscando hoje muitas respostas, muitas indagações ali dentro de inteligência artificial, a própria Alexa, como diz aí o exemplo, né? O Gemini, o ChatGPT, enfim, a gente acaba tendo essas perguntas, né? Só que a lição ela traz um ponto interessante aí já na tirinha, mostrando a importância de sermos dependentes de Jesus. Temos essa dependência. É bem verdade que a gente vive num mundo hoje em que os gurus da motivação, os coaches motivacionais, os vídeos motivacionais aí que inundam a internet, falam muito sobre o eu, né? Você é capaz de todas as coisas, o vencedor está aí dentro de você, só você consegue, você sozinho consegue resolver tudo, então trata muito o eu, e a gente acaba inflando o nosso ego quando a gente acaba olhando mais para a gente do que sermos dependentes de Deus. E biblicamente não é isso, a gente não consegue nada sem Deus, a gente não consegue nada sem Jesus. O próprio Jesus Cristo, quando ele estava aqui na Terra, ele mostrou essa total dependência de Deus Pai. Para você ter noção, quando ele começou seu ministério, ele tinha ali cerca de 70 pessoas seguindo ele. Mas ele precisava tirar ali seus 12 discípulos. E para isso a Bíblia diz que ele passou uma noite toda orando para tomar uma decisão daqueles 70, qual os 12 iria dar continuidade no seu ministério, né? Que iriam ser os seus discípulos. Então ele mostrou a importância de ser dependente de Deus. E como é que é esse ser dependente, né? Eu acredito que você que está nos assistindo aí tem suas lutas, suas batalhas do seu dia a dia, suas lutas espirituais. Não sei se sua luta é provavelmente aí
vencer um vício, o vício de falar palavrão, o vício da pornografia, o vício de escutar músicas seculares, ou se você, por um acaso, tem aí, está passando por uma batalha financeira, por algum problema no seu dia a dia, numa fase aí da sua vida. E para você vencer isso, você precisa ser dependente de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus, cada um de nós. E a lição ela traz isso, que a gente realmente possa entender que nós, para vencermos qualquer batalha no nosso dia a dia, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. No domingo, traz aí como subtítulo, né, o príncipe dos pregadores. E a lição ela começa, né, do domingo, trazendo uma história bem rapidinha, vou resumir aqui, falando sobre Charles, né, que se destacou aí como um grande teólogo, um brilhante pregador, e ele contava em suas pregações a história de um jovem que ele era pregador, e ele se tornou capelão de um hospital. E aí, quando ele estava lá trabalhando nesse hospital, teve um acidente em um trem bem próximo àquele hospital. E aí uma pessoa entrou naquele hospital, na emergência ali, falando do acidente, pedindo ajuda. E aí esse capelão, esse jovem pregador, ele se disponibiliza para ir lá e ajudar. E nisso ele pega um homem no colo, né, ali sustenta aquele homem assim, e vai levando até o hospital. E aqui a lição ela mostra, né, que depois disso, mesmo assim, aquele capelão ele continuou visitando, né, aquele homem que ele tinha resgatado. E aqui destaca na lição dizendo assim, ó, o Charles falava, creio que ele sempre vai se lembrar daquele homem com apreço e atenção, porque uma vez sentiu o peso dele. E o Charles destaca dizendo assim, olha, creio que muitos pregadores precisam entender isso melhor. Ou seja, precisam entender essa importância de entender a outra pessoa, ter a empatia, né? E quando entenderem a pregação, né, sairá melhor, seriam melhores pregadores. Ou seja, aí mostra a importância de termos empatia pela outra pessoa. Entendermos a dor ou o sofrimento que a outra pessoa está passando, ou o estilo de vida da outra pessoa, para que possamos, da melhor forma possível, alcançar. Jesus ele sabia fazer isso majestrosamente, né? É incrível como Jesus, no seu ministério, se ele ia pregar para pescadores, ele usava a pesca para falar sobre isso. Se ele iria pregar para agricultores, ele usava exatamente ali o ambiente dele de plantação, enfim, de agricultura, para que eles pudessem entender a sua pregação, a sua mensagem. Ou seja, ele sempre usava ali de parábolas, e a lição e a Bíblia ela mostra que foram registradas cerca de 40 parábolas de Jesus, para que, da melhor maneira possível, ele pudesse alcançar aquelas pessoas no qual ele estava ali tentando alcançar. E nós precisamos entender isso, ter essa empatia, para que da melhor maneira possível, assim como Jesus, nós possamos também alcançar todos ao nosso redor, entendendo cada situação de cada pessoa. E aí, em João 15, né, em João, na realidade, ele não fala muito sobre as parábolas, mas ele usa metáforas um pouco mais longas de Jesus, né? E João 15, na segunda-feira, a gente vai se aprofundar mais em João 15, onde vai falar aí sobre a história, a metáfora, né, da videira e o ramo. E aí Ismael vai falar para a gente aí sobre essa metáfora. Eu queria começar com uma pergunta. Quantos aqui já caíram? Já caiu alguma vez? Já levou algum tombo? E você, jovem, que está em casa? Várias vezes, né? Já caiu? Deixa eu fazer outra pergunta. Já plantou alguma coisa? Já plantou algum tipo de planta? Já tentei. Eu, quando criança, minha mãe plantou uma horta. E interessante é que ela colocava uma varinha num pezinho do tomate, do lado do tomate, e amarrava para que ele não caísse. Ele crescesse junto com a varinha, ele não caísse e sustentasse o fruto. E o título da lição de segunda-feira diz assim, ele nos levanta. E a gente sabe que Cristo ele se compara com a videira verdadeira e nós somos o ramos. Mas tem um processo bem interessante sobre planta, sobre videira. Lá no Ceará é muito comum cajueiro. E próximo da época do fruto, do caju, o cajueiro ele é poldado. Ele tem alguns galhos que eles são cortados para que o cajueiro ele dê mais fruto ainda.
E conosco não é diferente. O nosso processo, muitas vezes, a gente vai passar por algumas dificuldades, por alguns problemas que é como se Jesus estivesse nos moldando ali para que nós possamos realmente dar fruto. E muitas vezes a gente não quer passar por esse processo, a gente quer apenas o fruto e esquecemos do processo. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus ele nos molda e ele nos faz frutificar. E sem ele a gente não pode frutificar. E aqui na parte de terça, tem como título Suportando as Dificuldades. E no capítulo 13, Jesus ele já começa a ali preparar os discípulos para os anos seguintes que eles teriam sem a presença de Jesus. Jesus sabia que teriam dificuldades. E a gente, muitas vezes, quando passamos por dificuldade, a gente começa a se perguntar, será que Deus me abandonou? Tem muita gente que diz assim, se Deus me ama, por que está acontecendo tanta coisa ruim com a gente? E aí a gente vai entender que as dificuldades ela não é ausência de amor. Tem um texto aqui que eu separei, que eu achei muito interessante, que é João capítulo 15, versículo 19, ele diz assim, ó, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então Jesus já nos dá a resposta. O fato de nós estarmos sofrendo, passando perseguições, não é que ele não nos ama. É porque o mundo nos odeia, assim como o mundo odiou a Cristo, ele vai nos odiar também pelo simples fato de seguirmos a Cristo. E aí eu queria encerrar com outro texto que eu gostei muito, que eu achei muito interessante, que está lá em Filipenses 1, versículo 29, que vai dizer o seguinte: pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Então, Cristo ele nos dá a resposta, que o mundo ele nos odeia porque odiou também a Cristo, e ele também nos odiaria. Mas só que Paulo ele vai dizer para mim e para você que o fato de nós sofrermos o que Cristo sofreu, ou sofrermos por ser cristão, sofrer por seguir a Cristo, é um privilégio. Então tenha isso em mente, sofrer por Cristo é um privilégio. E essa é a parte de terça-feira. Amém, amém. E é um baita privilégio, né? E é um privilégio que não vem sozinho, vem com, como é que eu posso dizer, várias coisas que nos beneficiam também, né? E aí a gente chega ao momento do hipertexto na quarta-feira, momento hipertexto aí que o Danilo vai destrinchar juntamente conosco. Exatamente, né? Na parte da quarta-feira a palavra é dependência, né? E aí o texto que eu poderia citar aqui é João 5,30, onde Cristo ele fala: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, mas eu faço a vontade do meu Pai que me enviou. Então perceba aí quão poderoso essa mensagem, porque demonstra que Cristo ele fazia tudo que era vontade do Pai dele. Significa que ele falava, as suas ações era tudo a vontade de Deus. E até os milagres, né, ele não utilizava o seu poder para fazer, mas era Deus atuando por meio dele para nos mostrar que de fato nós, conectados a Cristo, também podemos fazer grandes coisas, né? E aí, na parte da quarta-feira, ainda sobre dependência, ele fala aqui sobre o que é permanecer. Permanecer em Cristo, permanecer na videira, é justamente ser podado, é justamente ser levantado, é realmente ser cuidado por Cristo para dar muito fruto. E é justamente sobre essa questão de permanecer que a gente vai para quinta-feira, permanecendo em seu amor. É o amor de Cristo que de fato nos dá a força para vencer as tentações. É o amor dele que de fato faz com que a gente consiga caminhar nesse caminho, porque de fato sem ele a gente viu aqui, nada podemos fazer. Tá entendendo? E o interessante é o seguinte, aqui na parte da quinta ele fala sobre a questão de que muitas pessoas já sonham, almejam ter realmente estar próximos de pessoas famosas, pessoas realmente com influência, mas na parte da quinta-feira ele fala ali em João 15, 13 ao 15, que Cristo ele não nos chama
de servos, mas ele nos chama de amigos. Veja que privilégio é você, de fato, ter agora o Deus do universo, o mais puro, o mais santo, o mais poderoso, realmente dos seres, nos chamando de amigos. É esse o privilégio que nós cristãos temos. Agora, aquela questão, né? Ser chamado de amigo é um privilégio, tá entendendo? Por Cristo. Porém, existe um lado complicado. E é justamente sobre isso que realmente Tamires vai falar, né, Tamires? Isso mesmo, né? Na sexta-feira, nosso último dia aí, né? A pergunta, né? Na verdade, é uma afirmação, porque a perseguição diminuiu. E a gente consegue observar, né? Falando um pouquinho do que os meninos retrataram aqui, que Jesus deixou um lembrete, né, para os discípulos antes dele partir. Lembrando que o servo, ele não pode ser maior do que o próprio Senhor. Então, se Jesus veio aqui e sofreu, como vocês citaram, nós também não podemos ser diferentes. Porque se o próprio mestre, o maior de todos, sofreu, que dirá nós, né? Quem somos nós na fila do pão, né? Como a gente costuma falar aqui, um ditado popular. Mas, quando a gente pensa no processo de perseguição, que é o que a sexta-feira está retratando, né? A gente observa que hoje é uma perseguição inativa. Ou seja, quando a gente olha para o passado, a gente vê que muitos cristãos sofreram, deram a própria vida, foram jogados lá, né, para os leões comerem e tantas outras situações que aconteceram. Mas por que hoje a gente não vê assim essa perseguição toda, né? Obviamente existem situações pontuais, mas por que não da forma como no passado? E a gente observa que a igreja hoje, ela está muito igual, né, aos padrões do mundo. E é por isso que a gente não tem sofrido perseguições, né? Para concluir aqui, né, trazendo o texto do Grande Conflito, da nossa irmã Ellen White, né, diz assim, ó: se o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo hoje, isso ocorre apenas por causa do espírito de transigência com o pecado, pelo fato de as grandes verdades da palavra de Deus serem consideradas com tanta indiferença e por haver tão pouca consagração vital na igreja. Se houver um reavivamento da fé e do poder da igreja primitiva, o espírito de opressão reviverá, reacendendo as fogueiras da perseguição. Então a gente observa que hoje nós não somos perseguidos porque, de fato, ainda não vivemos esse reavivamento que a igreja às vezes busca, mas ainda não conseguiu alcançar. Então, né, chegará o momento de que isso irá acontecer. A gente espera, né? Até porque o desfecho desse mundo só vai se concluir quando, de fato, né, todos os sinais se cumprirem, e um deles é essa questão da perseguição, né, aos filhos de Deus. Então, que a gente possa buscar nesse reavivamento para que a nossa fé seja fortalecida e que nos momentos de perseguição e de dificuldades, né, independente de quais sejam pequenas ou grandes, a gente tenha a capacidade, né, de estar sempre ao lado de Cristo. Muito bem. E sempre lembrar, né, que é um privilégio, né? É um privilégio a gente sofrer por Jesus, até porque ele também nunca vai nos desamparar, sempre estará conosco. Pois bem, estamos aí encerrando, né, o estudo do Maranata Class dessa semana, da recapitulação dessa semana, tá? Mas olha, faça esse mesmo estudo aqui, faça esse mesmo debate aqui que a gente fez na sua classe, da sua salinha jovem aí. Use isso para fazer o seu Maranata Class, tá bom? Você viu que não é difícil, não é bicho de sete cabeças, é só você ir comentando ali ponto por ponto e você vai ver que vai destrinchar de uma forma maravilhosa e todos da sua salinha vai gostar também desse formato aí de estudar a lição jovem, tá? Aproveita, tá ok? Só um ponto, né? Para a gente deixar a pergunta que a gente acabou não fazendo, vamos deixar aqui uma pergunta para vocês responderem, né? No cotidiano, o que significa permanecer em Cristo e em seu amor? Como isso se traduz em escolhas e atitudes? Então, é algo bem prático e bem pessoal. Então, né, reflita sobre isso, né, e compartilhe, se você desejar, né, aí também com a sua classe. Exatamente. Leve essa pergunta para a sua classe, para o seu Maranata Class, tá? Faça aí o pessoal refletir juntamente com você.
tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo também, joga aí no grupo da sua comunidade jovem, joga no grupo da sua igreja, nos outros grupos que você faz parte também da sua faculdade, do seu trabalho, tá? Para que esse vídeo possa alcançar outros jovens, possa alcançar outras pessoas. Deixa aí seu like também no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, a notificação, para que toda vida que a gente postar um vídeo novo, você receber aí a notificação e acompanhar e fazer aí esse compartilhamento, tá bom? Olha, tenho certeza que estamos encerrando essa semana de oração jovem e você vai conseguir aí fazer um ótimo encerramento aí amanhã na sua igreja. Não esquece de comentar aqui como é que foi essa semana de oração jovem, tá? E antes da gente encerrar, não sai daí, vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar a nossa vida e a sua vida também. Assim oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, primeiramente, obrigado porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chama de amigos, né? Isso daí, de fato, é um privilégio para cada um de nós. Mas não porque nós o escolhemos, mas porque o Senhor nos escolheu primeiro. Obrigado demais, Senhor. Obrigado de verdade. Mas te pedimos aqui força, porque só podemos permanecer na videira de fato pelos teus méritos, que o Senhor possa de fato realmente nos ajudar a permanecer em ti e possa nos usar para a pregação do teu evangelho e para a edificação da nossa vida. É isso que te pedimos e já te agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém.